juízo do trono branco. O juízo do trono branco. Esse juízo do trono branco, meu pastor, só os ímpios? Só os Terá ímpios. salvos ali também, não julgamento? Não. Aí é até um alerta aos cristãos, né, aos nossos irmãos que estão acompanhando o programa, que vão acompanhar. A igreja não passará pelo trono branco. Trono branco é juízo de condenação. Só o que vai acontecer? Os ímpios, eles sairão do Hades, se apresentarão em alma, receberão o julgamento, receberão o corpo glorioso e irão ser lançados no inferno. Então, na realidade, ali é só uma leitura de sentença, né? E não é nem o próprio Cristo quem vai fazer, é o Pai. Ele vai fazer a leitura e ele vai declarar o motivo porque os tais estão sendo lançados, né? Então não será uma oportunidade de salvação e absolvição. É só os condenados ali, infelizmente, os que rejeitaram o Cordeiro é que passarão por esse dia para receber a condenação. Diferente do tribunal de Cristo. Diferente. O tribunal de Cristo é para a igreja, é galardão, recebimento de recompensa pelas obras e pelo serviço prestado aqui embaixo, né? Aí você imagina, só abrindo um parênteses aqui, um mar de gente, desde o primeiro lá no começo até o último. É muita gente, é muita coisa. E uma interessante que, com tudo isso, que não é Jesus quem está mandando essas pessoas para lá. Na realidade, o que está levando elas para lá são elas mesmas. A rejeição que elas professaram ao Filho de Deus. Então, o problema nunca foi... Deus nunca teve problema com o pecado. Nós temos o problema. Então, na realidade, o homem não é condenado porque ele pecou, mas ele vai ser condenado porque ele rejeitou o perdoador dos pecados. É o mesmo de eu querer pagar uma suposição. Pastor Laércio tem uma dívida e eu tenho condições de quitar essa dívida para ele e tirar ele do estado de condenação por aquela dívida e ele olhar para mim e disser, não quero, deixa eu aqui do jeito que eu estou. Então isso é o que vai definir naquele dia. Alguém um dia me perguntou, se Jesus é bom, por que ele manda as pessoas para o inferno? E eu disse, não, quem manda as pessoas para o inferno são os seus próprios pecados. Porque a lei não pode te tocar se você não tem delito. E quem condena o criminoso não é a lei, é ele próprio. A única coisa que o juiz faz é fazer a leitura da lei e dizer para o criminoso por que ele está sendo preso. Você infringiu a lei, você quebrou a lei. E no Código Penal, artigo X, diz que esta quebra por parte do ser humano, você passará, e a própria leitura da sentença, o próprio código que foi quebrado, ela estabelece o período de prisão, né? Só que, diferentemente da lei da terra, a sentença do código de Cristo é eterna. Meu Deus, forte, hein? Meu Deus. Pastor, já que o senhor tocou no assunto aí, a gente está partindo para o final. O livro da vida, dá pra gente saber o que é esse livro da vida? A gente fala livro da vida, né? Livro da redenção. Dá pra gente saber, ter uma ideia o que é o livro da vida? Eu vejo o livro da vida como sendo, né, a oportunidade do resgate que aconteceu nas nossas vidas, né? E eu vejo ele como sendo também um registro, como a gente sendo participante do reino de Deus. É o nosso registro de filiação, né, de salvação na presença de Deus. Então, automaticamente, todo cidadão que pertence a um país, a uma nação, ele tem o seu livro inserido por exemplo, no cartório daquele país, daquela cidade, daquela comarca, dizendo que ele é um cidadão daquele país, que ele pertence àquele país, né? E não só isso, mas também dá a ele o direito de desfrutar das leis e dos benefícios que aquele país oferece. E eu vejo como sendo o livro da vida é o atestado da nossa salvação, de que fato a gente tomamos posse do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? Então é o nosso registro de que estamos vivos, já não estamos mais mortos nos nossos pecados e delitos, né? É o atestado e a garantia que estamos vivos, livres. Esse podcast é uma aula gratuita. O homem é uma enciclopédia ambulante. Sem polêmica ou não, meu pastor? Sim.
Vai ter tristeza no tribunal de Cristo ou não? Não vai haver tristeza. Não? Não vejo como haver tristeza. Porque a tristeza é algo que faz parte da minha vida terrena, né? Agora, se for assim, o próprio Deus, ele vai fazer divisão lá em cima. Ele próprio vai fazer acepção. Então a Bíblia diz que muitos serão galardoados e outros receberão a salva de palma. Agora, o fato de eu ter chegado, você acha que eu vou ter motivo para ficar triste? Né? Então, assim, a tristeza, ela faz parte da natureza humana e não faz parte da natureza divina, né? E em momento algum, quando a gente vê, por exemplo, Deus se arrependeu, não é um arrependimento como o ser humano, né? Não é isso, é a mudança de atitude dele. E ele pode fazer isso em qualquer momento, mas eu não vejo como haver tristeza no céu, né? Então, na realidade, eu até acompanhei toda essa polêmica que surgiu aí, né? Mas eu vejo como sendo hoje, por exemplo, a gente vê que na própria igreja de Cristo, cada um tem a sua vocação, né? Então a gente vê também aquele irmão que ele foi chamado para a salvação, para adorar, como adorador, né? E a gente não vê tristeza nele quando ele está cultuando a Deus, ele cultua com alegria, mesmo ele não tendo nenhum cargo, nenhuma função na igreja, ele adora a Cristo com alegria no coração. Então eu não vejo o próprio Deus ele fazendo isso, né? Ele próprio provocando isso, porque dá um parecer que o próprio Deus está fazendo acepção de pessoas, e ele não faz isso. Eu vejo como sendo a tristeza, como sendo parte da natureza humana, né? Maravilha.